E nós estamos fazendo uma dobradinha aqui. Nós iniciamos na quarta-feira um estudo do livro de Provérbios, Velhos Faróis, buscando conselhos aí no livro de Provérbios. Essa semana tivemos o primeiro estudo, uma abertura pensando na sabedoria, e teremos mais 3 quartas-feiras, uma pensando sobre o tema da língua, outra pensando sobre o tema da família e outra também pensando no tema da cobiça. E nós queremos pegar carona nisso e também aos domingos fazer algumas reflexões para a nossa vida com esse tema. Provérbios, sabedoria para loucos. A ideia é que o provérbio nos aponta aqui uma sabedoria que não é sabedoria para todo mundo. Do ponto de vista de muitos é loucura e não sabedoria. Eu estou vivendo muito bem essa cena aqui, né? Quem já tem filho pequeno, quem já teve filho pequeno, sabe muito bem o que é essa angústia aqui de casa bagunçada, né? Organiza ou não organiza os brinquedos? Como ensinar o filho pequeno a organizar? Desafio, né? Semana estavam com os amigos em casa e ainda a mãe da criança perguntou assim: como é que você ensina a Ayla a juntar e guardar brinquedo? Como é que ensina a organizar? Ele já vem com o original de fábrica, que é bagunçar, né? Não precisa ensinar a bagunçar, mas como que ensina a organizar? O sonho de todo pai, olha só, que é isso, hein? Quarto lindo, maravilhoso, organizado. Isso aqui dura poucos segundos, né? Então isso aqui é que nem os bolos lá. Considera uma pessoa organizada? Que nota você dá para o seu nível de organização? Você vem de um lar assim, seus pais eram organizados, sua casa era organizada. Como que era o seu quarto? É um dilema, né? Muitos anos pastor de jovens e adolescentes, esse dilema eterno. Pastor, esse moleque não arruma o quarto, essa menina não arruma o quarto. Seu quarto era organizado? Como é que era assim? Seu guarda-roupa? Conheci já quem organiza as cores das camisas, até por degradê, assim, né? Você olha assim, está lá, perfeito. Como que é? Alguns chegam a um nível assim da neurose, né? Assim, chega a ser até isso fora do controle. Para alguns esse nível de organização chega a trazer sofrimento na vida. Mas você é uma pessoa organizada? Aí eu lembrei de uma outra situação de organização que é essa, né? Então assim, suas gavetas de faca são organizadas, né? Assim, ou se não for as gavetas de faca, sabe aquela gaveta para onde vai tudo? Tem uma música do Teatro Mágico que pergunta, né? Onde foi parar o clipe, onde é que foi parar aquilo? Assim, vai sumindo tudo, né? Assim, onde é que está aquilo? Você vai naquela gaveta que é o lugar para tudo. Claro que tem gente que tem gavetas assim, né? Então, um dos meus sonhos, assim, um dia eu vou chegar nesse nível de gaveta aqui, assim, de organização. Na verdade, isso se junta um pouco de preguiça. Sim, era só comprar os organizadores que a gaveta ficaria um pouquinho mais organizada, né? Aí você já está 1 ano e meio morando na casa, né? E até hoje não foi ao centro comprar algo que vai custar em torno de 15, 20 reais, talvez no máximo 30 reais, e que vai enfim organizar a sua gaveta. E isso faz que as suas facas... Por que as facas nunca têm corte? Uma faca numa gaveta desorganizada, ela vai perder o corte e tudo mais. Sabe aquele abridor de lata que você nunca encontra? Você encontraria, né? Então assim, organizado, ter um quarto organizado, a sua gaveta de trabalho, a sua mesa de trabalho, seu ambiente. E a nossa vida? Com certeza hoje, ao pensarmos nessa primeira jornada no Provérbios, o Provérbios é um desafio para a gente organizar a nossa vida. Por isso, organize sua vida. Eu quero pensar isso com você. Organize a sua vida. O livro do Provérbios é uma sabedoria que nos diz: organize a sua vida. Hoje o livro de Provérbios está dizendo para mim e para você: quer aprender da sabedoria? Organize a sua vida. Fazendo um gancho aqui com a música que a gente ouviu, a segunda canção aqui cantada pela banda aqui do Thiago York e Milton Nascimento. Não há nada mais bonito há. Ter um bom motivo para organizar. Não é apenas um bom motivo para acreditar, um bom motivo para organizar. Por que você organiza as coisas? Alguns organizam para esconder a bagunça, né? Para receber visita, então você organiza
para que os outros pensem diferente de você. Muitos de nós organizamos porque nós temos necessidade disso. Afinal de contas, por que eu paro para organizar? Eu estou preocupado com a minha eficiência, estou preocupado com a minha aparência, estou preocupado com os outros, eu tenho essa necessidade, não vou conseguir dormir. Por que nós nos organizamos? Por que organizar a nossa vida? É para lidar com o sofrimento, que é a desorganização, que a bagunça nos traz? Para que organizar? Para que organizar os seus arquivos no computador? Para que organizar as suas coisas? Para que organizar suas contas? Para que organizar sua agenda? Para que organizar seu tempo? Por que organizar a nossa vida? Por que organizar as nossas emoções? Por que a gente se organiza? Por que o desafio de organizar? E ao mesmo tempo, isso nos leva a uma resposta, porque nós não organizamos. Por que somos desorganizados? Por que somos bagunçados? O livro do Provérbios, em alguns momentos, especialmente o capítulo 6, tem um texto muito conhecido sobre o preguiçoso. O preguiçoso olha para a formiga, tipo assim, ela não precisa de chefe para mandar você organizar alguma coisa. Eu quero lembrar com você o momento da vida de Davi. Davi disse assim: quando eu estava com problemas, eu recorri ao meu Senhor. A minha vida era uma ferida aberta que não se curava. Todos os amigos diziam: tudo vai ficar bem, né? Don't worry, né? Tudo vai ficar bem, né? Eu não acreditava numa única palavra deles. Eu me lembrava de Deus e balançava a cabeça, torcia as mãos de ansiedade, essa linguagem corporal, né? Ficava acordada a noite toda, sem ao menos cochilar. Nem sabia dizer o que me incomodava. Recordava os meus dias, ponderava os anos passados, dedilhava meu violão a noite toda, pensando num jeito de reorganizar a minha vida. Pensando no jeito de reorganizar a minha vida. Eu não sei quantos de vocês já passaram por esse momento aqui, em que a gente para e se pergunta assim: como que eu vou pôr ordem na minha vida? Como que eu vou organizar isso agora? Como colocar isso aqui em ordem? Como organizar isso? Como que eu vou reorganizar a minha família? Como é que eu vou reorganizar a minha agenda? Como é que eu vou reorganizar agora que chegou o filho? Ou como eu vou reorganizar agora que eu mudei, que estou morando mais longe, que eu estou sem carro, ou que eu perdi meu emprego, ou tive essa mudança no meu orçamento? Como que eu reorganizo a minha vida? Todos nós passamos por esse momento aqui. Essa semana eu estava assistindo algumas palestras, organização, organizar, é a mesma raiz também de organismo, vem dessa ideia daquilo que funciona. Organizar é pôr a nossa vida para funcionar. Se a gente for pensar aqui, o provérbio está nos desafiando, falou assim: você precisa pôr a sua vida para funcionar. Sua vida pode funcionar melhor. Você precisa pôr a sua vida para funcionar. Precisa organizar. Precisa, nesse sentido aqui, ordenar. Por isso eu coloquei a imagem de uma trama de tecidos aqui, que vem da palavra ordo aqui, que é essa ideia de tinha que ter os fios certos para você construir a trama de tecidos. Se você não colocasse os fios certos no tear, você não conseguia construir o tecido. Dar ordem, ordenar, colocar em ordem. O que eu preciso colocar em ordem na minha vida? O que eu preciso organizar na minha vida? Não necessariamente ter uma vida organizada é uma vida em que eu sou feliz. Muitos de nós, naturalmente, temos habilidades e somos muito disciplinados em organizar. Mas isso não quer dizer que as coisas estão em ordem, especialmente em ordem de prioridade. E eu quero abrir um parênteses aqui, e eu quero ler para vocês uma pequena crônica de Stephen Kanitz, e ele fala sobre o verdadeiro significado da palavra gestão. O Stephen Kanitz diz assim: muitos administradores usam a palavra gestão como sinônimo de administração. Eu quero fazer o gancho aqui como sinônimo de organização. Gestão vem de gesto, gesticulação. Gestores eram aqueles que gesticulavam e apontavam com o dedo indicador 200 anos atrás, aonde o carregamento de alimentos deveria ser deixado ou estocado. Ou apontavam quem deveria fazer uma tarefa.
coloca este fardo aqui, venha você aqui. Gestores ainda usam termos como indicadores de produção, apontar uma solução, apontamentos de uma reunião, remanescentes da época em que administrar era basicamente apontar com o indicador a direção a seguir. Isso não é a administração do século XXI, isso é a gestão do século XVI. Quem usa o termo gestão está 500 anos atrasado. Administrar não é mais mandar, nem dirigir os estoques para serem colocados aqui e ali. Nem dirigimos, não somos mais dirigentes nem diretores. Nós somos criadores de sistemas, adoramos empresas que andam sozinhas, delegamos, treinamos, damos poder a nossos colegas contratados. Gestores querem gesticular sobre tudo, o tempo todo. Dão ordens, dão murros na mesa, gritam para subordinados que não cumprem as ordens. É o estilo command and control das organizações militares. Se você ainda usa o termo gestão, cuidado. Você está mostrando para todo mundo que acredita que administrar é dar ordens. Eu jamais lhe contrataria. Eu gostaria de pegar um gancho aqui com essa reflexão do Kant sobre gestão e administração e pensar também sobre como nós enxergamos a organização. Muitos de nós temos dificuldades com a organização da nossa própria vida, porque muitas vezes nós só vivemos sobre o dedo de alguém, ou o dedo de uma situação, que gesticulava para nós. Deixa eu usar a expressão assim, quando a água bate na bunda e você tem que ir dizendo, agora faça. O casamento está em crise, agora organize. Ou alguém dizendo para você, faça ou não faça. Muitos de nós não fomos treinados para ter autonomia e de assumir o controle da nossa vida. Hoje nós estamos falando muito sobre isso, né? De a gente assumir a nossa própria história, escrever as páginas da nossa história, ser os construtores da nossa história. Nós sermos os agentes organizadores da nossa vida. Muitos de nós temos medo de arriscar, temos medo de organizar, temos medo de organizar de um outro modo. Como é que você organizou sua vida até aqui? Apenas debaixo dos gestos da crise? A crise vinha e te apontava, organize sua vida, aí você organizava. Os problemas vinham e gesticulavam para você, as pessoas vinham e gesticulavam para você. Quando nós assumimos o controle e tomamos decisão, eu vou organizar a minha vida, eu vou organizar as minhas emoções, eu vou organizar as minhas finanças, eu vou organizar o meu relacionamento. Dentre os muitos provérbios que nos desafiam a organizar, eu separei esse. Provérbios 24, 27, diz assim: primeiro plante seus campos, depois construa o celeiro. O que ele está falando aqui? Talvez essa imagem agropastoril, aqui essa imagem do agro, né? Talvez para nós não fique muito claro assim, por que primeiro plante seus campos, depois construa o seu celeiro? De que adianta você ter um celeiro se você não tem o que pôr dentro? Que adianta construir um grande celeiro se você não tem plantação? Que adianta ter celeiro? O que vem primeiro, por ordem aqui? Construa o seu campo. Você vai plantar. Enquanto essa plantação está crescendo, prepare o seu celeiro. Tem coisas simples na nossa vida para a gente organizar. Primeiro o campo, primeiro o celeiro. Como que a gente põe em ordem nas nossas prioridades? Como que a gente põe em ordem no nosso casamento? Como é que a gente põe em ordem na educação dos nossos filhos? Como que a gente põe em ordem na nossa vida social, na nossa agenda? Desafio de organizar a nossa vida. E eu quero olhar para um personagem bíblico e pegar algumas lições sobre como organizar a nossa vida. E eu quero pegar a vida de José. Gênesis 37, versículos 1 a 2, começa a saga, a história desse jovem. Nessa mesma época, Jacó, seu pai, se estabeleceu na terra de Canaã. A história de José está dentro da história do patriarca Jacó, seu pai, onde ele se estabeleceu. Essa foi a história de
Jacó. Entretanto, ela continua com José. Na verdade, se a gente for observar, a maior parte da história de Jacó é a parte também da história de José. Na época, com 17 anos de idade, que ajudava seus irmãos no pastoreio dos rebanhos. Na verdade, seus irmãos apenas por parte de pai, filhos de Bila e Zilpa, esposas de Jacó. Aqui, para quem não conhece, o Jacó tem filhos com 4 mulheres, 2 esposas e as escravas dessas esposas. Então, aqui assim, José, e depois ele vai vir a ter um irmão caçula, que é Benjamim, são os últimos filhos de Jacó. E aqui começa a história de José. Em poucas palavras, resumindo aqui, para quem não conhece a história desse homem, ele tem problema com seus irmãos, os seus irmãos vão sacanear ele, vão armar uma história que ele foi morto, e ele vai ser vendido como escravo, vai ser vendido escravo, e escravo ele vai ser levado para o Egito. No Egito ele vai trabalhar numa casa, nessa casa ele vai se tornar administrador, vai se prosperar nessa casa, e quando tudo parece que está bem, ele tem um desentendimento com a esposa do seu chefe, aí ela tenta seduzi-lo, assediá-lo. Assédio não é algo novo, né? Então assim, assédio sexual não é um problema do século 20 e 21, então assim... E aí ela mente, fala que ele que tentou atacar ela, então assim, e aí ele é preso. Aí nós temos o tempo, então, ele sai de um momento de prosperidade para um momento de desgraça. Então na prisão, aí ele tem um momento que ele interpreta os sonhos do copeiro e do padeiro, Deus o usa ali, através disso a história se desenrola, e depois de muito tempo ele vai interpretar um sonho do faraó. No que ele interpreta o sonho do faraó, ele é levado a ser governador do Egito. E aqui nós temos a história tão conhecida das vacas gordas e das vacas magras. Depois, nesse tempo aqui, especialmente das vacas magras aqui, há fome em toda a terra, e os irmãos dele vão para o Egito pedir para comprar comida. Encontro com quem? Com um governador, que até então eles não sabem que é o seu irmão. Aí toda a trama se desenrola, tal. Ele vai também se apresentar para os seus irmãos, tem uma choradeira, tem tudo ali, um momento de perdão e tudo mais. E aí nós temos no capítulo 5, momento em que depois dele cuidar de seu pai, seus irmãos, tal, seu pai morreu. E fala assim, José lançou-se sobre o pai, chorou sobre ele e o beijou. Depois de instantes aqui, nós temos também o registro sobre o fim da vida de José. Ele continuou morando no Egito com a família de seu pai e viveu 110 anos, tempo suficiente para ver a 3ª geração dos filhos de Efraim. Ele viu seus bisnetos. Efraim é seu filho. Os filhos de Maquir, filhos de Manassés, também foram acolhidos como se fossem de José. Perto do fim da vida, José disse a seus irmãos, a hora da minha morte está chegando, com toda certeza Deus visitará vocês e os levará desta terra de volta para a terra que ele solenemente prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez com que os filhos de Israel jurassem, quando Deus visitar vocês, não se esqueçam de levar meus ossos com vocês. José morreu aos 110 anos de idade, foi embalsamado e posto no caixão no Egito. Nós aprendemos muito bem com José sobre organizar sua vida. Ele organizou tanto sua vida que ele organizou até mesmo tempo depois da sua morte, da sua partida. Ele consegue olhar adiante e organizar sua vida até mesmo depois que ele partiu. Falou assim, olha, Deus vai visitar vocês, Deus vai se lembrar do seu povo. Vocês estão aqui no Egito, mas o lugar de vocês não é aqui. Ele cria nas promessas de Deus que a terra que Deus havia prometido a seu avô ia se cumprir. Falou, olha, quando Deus visitar vocês e vocês forem para a terra que Deus prometeu para nós, não me deixem aqui, levem meus ossos com vocês para ser enterrado também em Canaã. Ele já tinha feito isso com os ossos do seu pai. Jacó havia pedido para ser enterrado, e ele pede ao faraó, o faraó manda todos os seus governadores juntos, fazem um grande cortejo fúnebre para enterrar o seu pai em Canaã. O que a gente aprende com José sobre organizar a vida? Aqui não diz respeito simplesmente se eu sou uma pessoa organizada ou não. Nós somos diferentes.
Isso tem a ver com a nossa personalidade, isso tem a ver com as nossas habilidades, isso tem a ver com a nossa família. Tome cuidado de você querer se tornar outra pessoa que você não é. E aí esse nível de organização vai trazer um sofrimento emocional para você tão grande que vai desorganizar a sua vida, especialmente as suas emoções. O processo de a gente organizar a nossa vida passa por esse momento que nós nos entendemos. Eu me entendo, eu falo assim, eu tenho um problema de organização. Eu a vida toda sofri, por exemplo, em como organizar meu tempo. Eu por muito tempo sofri com isso, especialmente ser atrasado. E aí chega aquele momento que você para de dar desculpa para tudo e reconhecer, eu sou assim. Eu preciso lidar com isso. Eu preciso sair das sombras da desculpa, da justificação, sempre em alguém, a situação, e reconhecer, eu sou assim. Para organizar minha vida, eu preciso reconhecer quem eu sou. Eu preciso reconhecer sua história, de onde você veio. Alguns de nós aqui tiveram o privilégio de vir de casas que os pais eram organizados. Alguns de nós tivemos o infortúnio de vir de pais que eram neuróticos. Quem daqui nasceu em lares, por exemplo, que os pais eram neuróticos com limpeza e organização, você não podia deixar um negocinho fora do lugar. Isso, em vez de tornar você uma pessoa, uma habilidade ou algo bom para você, se tornou um peso. Como que você é? Quem é você? Se reconhecer. Mas eu olho para o José e eu vejo uma primeira grande lição. Organize sua vida mais uma vez. A vida de José estava redonda. Beleza, morando em casa, 11º filho, um monte de irmão. Ele agora tem 17 anos, vai sair de casa, vai trabalhar fora com os irmãos também. Só que a vida dele passa por um revés, né? A página virou e mudou tudo radicalmente. E agora, José? Literalmente, e agora, José? Qual que é a decisão e a ação de José? Ele reorganiza a sua vida. Quando nós o vemos na casa de Potifar, ele não é alguém que está lá reclamando, querendo justiça, querendo voltar para casa, querendo incriminar seus irmãos. Eu estou aqui agora, virei escravo, fui vendido pelos meus irmãos, são esses os irmãos que eu tenho. Meu pai acha que eu estou morto. Só que eu estou aqui no Egito, e agora o que eu faço da minha vida? Eu tenho a oportunidade de estar numa casa, fui vendido como escravo. E ele reorganizou sua vida. E se tornou um excelente escravo. Tanto que foi promovido, se tornou chefe da casa. O texto fala que Potifar, a única coisa que ele sabia era o pão que estava na mesa dele para ele comer. O resto tudo era controlado por José. José não chegaria a esse momento se ele não reorganizasse sua vida, não reorganizasse suas emoções, não se reorganizasse. Ele podia ficar sentado, reclamando, vivendo do passado. Esse desafio da gente também organizar o nosso passado, também organizar as nossas dores. Como nós fazemos isso? Um dos caminhos para a gente organizar as nossas dores chama-se perdão. A música do Tiago York fala sobre isso, sobre perdão. Um bom motivo para organizar. Organize mais uma vez. A nossa vida vai ser mais por isso, o desafio de organizar mais uma vez. Não desista de organizar. A vida vai nos exigir mudanças. Organize mais uma vez. Olhando para o Julião aqui, chegou o 3º filho, né, Julião? Vamos organizar mais uma vez, né? O carro estava tudo certo, redondo, com 2 princesas, a casa só de meninas. Vamos reorganizar de novo. O desafio da vida é esse, organize mais uma vez. A vida não vai nos exigir organização por bons motivos, mas também por motivos dolorosos. A vida vai nos permitir organização diante de crises, também diante de oportunidades. Você percebeu uma oportunidade e abraçar essa oportunidade e organizar a sua vida. Organize mais uma vez. Hoje Deus está perguntando para você, vamos organizar mais uma vez a sua vida? Vamos parar de reclamar? Vamos parar de arranjar desculpa? Vamos parar de apontar o dedo? Vamos parar de gesticular? Vamos organizar a vida? Vamos organizar essas emoções, mais uma vez? Não vamos viver do passado. Vamos viver o presente. Organize mais uma vez. Organize mais uma vez. Mas há uma segunda lição que a gente aprende com José. Não apenas o desafio de organizar mais uma vez.
é o desafio de organizar de outra forma. Ele vai para a prisão. E da prisão, como que ele vai viver? Não dá para ele querer tocar a vida dele como ele tocava na casa de Potifar. Na prisão, depois ele vai para o palácio como governador. Ele não vai viver como governador como ele vivia como escravo, que ele fazia dentro da prisão. A vida também vai exigir de mim, eu sei que a gente organize de formas diferentes. Talvez hoje uma crise está batendo na sua porta e perguntando: que tal você organizar de um modo diferente para ter resultados diferentes? O Einstein falou isso: você quer resultados diferentes? Faça as coisas de um jeito diferente. Se você fazer as coisas do mesmo jeito, você terá os mesmos resultados. Talvez a forma que você organizou a sua vida há 10 anos atrás, ou como sua mãe organizava, seus pais organizavam a vida, talvez não é a forma que você precisa organizar hoje. Muitos de nós passamos com um drama diferente. A gente sempre quer mudar. A gente não consegue permanecer, perseverar. A gente não consegue ficar sem mudança. Isso é crítico também. Isso é perigoso. Não quer dizer que sempre você vai ter que organizar diferente. Você sempre tem que mudar os lugares. Tem que ter uma cor diferente na parede, tem que mudar o cabelo, você tem que ter uma casa diferente. Aí uma luz que acende, peraí, por que você precisa de tanta mudança? Só que tem um momento que a vida nos exige assim, ó, que tal você organizar de outra forma? Você está vivendo um momento diferente. Quem passa pelo drama do desemprego, quem passa pelo drama do divórcio, da separação, da perda de alguém, da enfermidade, é a vida nos dizendo assim, olha, organize a sua vida de um modo... Como eu vou organizar de outra forma? Ele vem de pessoas. Que tal você perguntar para pessoas, ter humildade de querer saber como você pode organizar a sua vida de outra forma? Às vezes nós estamos cercados de pessoas e nós nos fechamos e não perguntamos assim, ó, como que eu poderia organizar minha vida? O que você acha? O que eu poderia aqui? Como que eu poderia conduzir diferente a educação dos meus filhos? Como eu poderia lidar diferente com o meu casamento? Como que eu poderia mudar na minha vida financeira? Como eu poderia cuidar da minha saúde de um modo diferente? Organize sua vida de outra forma. Ao olharmos todos os temas que o Provérbios nos apresenta, o que ele nos fala sobre o tempo, o que Provérbios nos fala sobre controlar nossa língua, o que Provérbios nos fala para cuidar do nosso corpo, cuidar com o adultério, cuidar da nossa sexualidade, cuidar com o amor ao dinheiro, cuidar com as questões à nossa volta, com o perdão, como nós nos relacionamos com as pessoas. Tudo isso que Provérbios nos apresenta são recursos, assim como aquele organizador que eu posso pôr dentro de uma gaveta para organizar minha vida. Talvez tenha recursos simples à sua disposição para organizar a vida mais uma vez, para organizar de uma forma diferente. Agora, aonde que o livro de Provérbios nos apresenta uma sabedoria para loucos? O homem tal faz planos elaborados para a vida, mas é o Eterno quem tem a última palavra. A grande mudança que nós temos aqui é quando nós perguntamos para Deus, Deus, eu preciso organizar minha vida mais uma vez. É quando eu pergunto para Deus, Deus, como que eu posso organizar minha vida de um modo diferente? Essa sabedoria, que é uma sabedoria para loucos, é porque nós podemos ter conselhos de muitas pessoas. Talvez tem pessoas dizendo para você, organize sua vida de novo. Mas essa sabedoria de louco, eu preciso ouvir Deus confirmando isso para mim. Porque talvez todo mundo fala mude, e Deus fala assim, não mude. Talvez todo mundo está dizendo, você precisa fazer diferente, e Deus fala assim, continue do jeito que você está. Continue. Acredite, persevere. Ou talvez todo mundo está dizendo, está ótimo, e Deus fala assim, não está. Você precisa organizar de um modo diferente. Talvez as pessoas à sua volta estão satisfeitas. E Deus vai te incomodar, mostrar o seguinte,
Não é isso que eu tenho para você. Não é isso que eu tenho para o seu casamento. Não é isso que eu tenho para a sua vida. Organize de uma forma diferente. E aí você pergunta, Deus, mas onde que eu posso mudar, Deus? Como que eu posso organizar minha vida mais? Estou cansado de organizar minha vida. E talvez você ouvir dizendo o seguinte, o problema não é você organizar a sua vida. É talvez você perguntar para mim, onde é que você bagunça? Onde que você bagunça? Talvez é você ir em busca de perdão. Eu falei, Deus, me perdoa, porque eu sou bagunçado. Porque você me mostra e quando eu vejo, eu baguncei minha vida de novo. Eu baguncei meu casamento de novo. Me ajuda, Deus. Pedir perdão para as pessoas próximas de nós. Eu lembro de um momento em que eu e a Acla vivemos, que a gente fez um grande ajuste no nosso casamento, e parte disso passou do modo como eu administrava financeiramente, das decisões que eu fiz sozinho, em que eu não quis ouvi-la, não quis ouvir aos outros, não quis ouvir a Deus. Eu precisei pedir perdão. Não era apenas só organizar, não era só organizar mais uma vez, era também reconhecer, me perdoa pela bagunça que eu fiz, pelos erros que eu cometi. Hoje nós precisamos nos perguntar, Deus, eu preciso organizar minha vida. Que área da minha vida eu preciso perguntar? As pessoas olham para o livro de Provérbios, ele parece um livro bagunçado, um livro assim, você não tem capítulos organizados por tema, você não tem ali, né, um índice analítico de assim, falar assim, tal versículo ele vai fazer esse tema, ele tem uma caixinha de tema. Você não tem isso. Você tem pequenos blocos ali ou aqui, porque a nossa vida é assim. A nossa vida é essa complexidade, essa integralidade, esses muitos temas. Talvez você tenha uma área da sua vida hoje pequena, mas que precisa de organização. Ou talvez a grande parte da sua vida está tudo bagunçado. Lembrando do tear ali, do ordo, da ordem, talvez os fios estão tudo torto. Tem que desmanchar e refazer tudo. Não é só arrumar um fio. Talvez toda a trama está bagunçada. A sabedoria que é loucura para os outros e os outros não entendem é isso. É a nossa dependência de Deus. A nossa busca de Deus. E eu queria terminar lembrando para você, Deus não é um gestor da nossa vida. Deus não nos ajuda a organizar nossa vida como gestores, como um grande gestor que está apontando para você, acusando você, mandando em você. Assim como o Léo cantou, ele quer ser o Deus como Pai, que se preocupa em nos ensinar, que se preocupa em estar ao nosso lado, e não apenas no que nós fazemos com a nossa vida, mas em quem nós nos tornamos. Eu não quero simplesmente que a Ayla se torne uma menina organizada e que ela não bagunce brinquedos. Às vezes isso aflora assim, né? Quando é que essa menina vai aprender a arrumar esses brinquedos? Estava conversando, teve um episódio que eu fiquei sentado dela as coisas. Deus se preocupa em quem nós nos tornamos. Eu me preocupo que ela se torne uma pessoa satisfeita, feliz, ética, resolvida. Quem é Deus para mim? Você se sente com medo de Deus, do modo como você organiza a sua vida? Nós já conversamos aqui, por exemplo, muitas pessoas têm medo sobre a questão de dinheiro, de dízimo, de oferta, porque veem Deus como esse gesticulador. Tem medo de Deus. E não entende como Deus quer que nós organizemos nossa vida. Não entende nossa gratidão, no modo como nós administramos nossos recursos. Muitos de nós vão ser achados loucos no modo como nós administramos a nossa sexualidade. Outros têm medo e veem Deus como um Deus gestor apontando o dedo. Organize sua vida. Organize mais uma vez. Organize de um modo diferente. Mas organize ouvindo a Deus. Organize se aproximando de Deus.
Organize conhecendo a vontade de Deus para a sua vida. Deus quer que você tenha muito mais do que uma vida organizada. Deus espera que você tenha uma vida plena, uma vida integral, uma vida inteira. Obrigado, Pai. Obrigado por tua obra em nossa vida. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por não desistir de nos ajudar a organizarmos a nossa vida. Obrigado por perdoar nossa bagunça. Obrigado por ser esse Pai que não desiste de mais uma vez nos ajudar a organizar nossa vida. Nos mostra no que nós precisamos organizar diferente. Mas, sobretudo, nos mostra quem nós podemos ser. Que casamento podemos viver. Que vida emocional nós podemos ter. Que vida material e financeira nós podemos desfrutar. Ajuda-nos, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Queria convidar você a se colocar de pé.